Boa tarde a todos. Eu vou apresentar então os resultados desse estudo de vida real. Aqui estão listados os demais autores e os 10 centros de atendimento que incluíram pacientes no projeto. Inicialmente, a gente sabe que a coinfecção hepatite C HIV é frequente. Ela ocorre mais ou menos em torno de 20% dos pacientes com HIV no Brasil. E nós sabemos que o HIV afeta de forma ruim, adversamente, o curso natural da hepatite C de várias maneiras. E que a coinfecção, hoje, é uma importante causa de morte e mortalidade nessa população. Por outro lado, o uso dos antivirais de ação direta representou um avanço enorme na terapia da hepatite C. Os novos DAAs, eles apresentam altas taxas de cura, tanto em mono como co-infectados. Quanto aos co-infectados, vários trabalhos na literatura, principalmente coortes de vida real, descrevem e investigam fatores que estejam associados à falência terapêutica e discutem, então, o papel do HIV em afetar as taxas de RVS. Uma vez, então, que nos pacientes com HIV ainda são temas de estudo as questões relativas ao impacto do HIV e da imunossupressão na RVS, e uma vez que não possuímos até o presente momento dados relacionados à efetividade desses novos antivirais nos co-infectados no nosso país, nós propusemos o presente estudo com 2 objetivos: determinar a taxa de resposta virológica sustentada nessa população e avaliar os fatores preditores de RVS. Tratou-se, então, de um estudo observacional, retrospectivo e multicêntrico. Nós incluímos pacientes com coinfecção hepatite C HIV com indicação de tratar hepatite C. Foram todos pacientes com mais de 18 anos que receberam pelo menos uma dose da medicação prescrita e que concordaram em participar do projeto. A medida de efetividade foi o PCR-VHC indetectável 12 semanas após o início da terapia. Por meio de uma ficha padronizada, nós avaliamos variáveis demográficas, laboratoriais e clínicas, incluindo o uso concomitante de medicações que interagem com esses antivirais, diminuindo a concentração sérica dos mesmos. Então, inicialmente, nós incluímos 643 pacientes co-infectados desses 10 serviços do Brasil, mas optamos por avaliar apenas 520, que são pacientes que nós tínhamos dados completos relacionados ao HIV. Isto é, nós tínhamos todos os dados de CD4 e carga viral do HIV no baseline e também quanto à classificação clínica do CDC para AIDS. Os nossos resultados. Então, nós partimos de 520 pacientes co-infectados, a maioria homens, 75% então do sexo masculino, a mediana de idade foi de 50 anos, 62% dos nossos pacientes tinham alguma outra comorbidade, um pouco mais que a metade já tinha o antecedente de tratamento de hepatite C com esquemas baseados em interferon, 81% eram genótipo 1 e 13% genótipo 3. Na nossa casuística, quase 40% dos pacientes apresentavam cirrose e destes, 25 eram Child B. Nós não tivemos pacientes com Child C. Em relação, então, à terapia com antiviral, os novos antivirais prescritos, 90% dos nossos pacientes receberam o tratamento por período de 12 semanas, quase 70% com ribavirina. Os nossos pacientes, praticamente 100%, então 98%, estavam no uso de um esquema com antirretroviral. A mediana de CD4 foi de 718, então nós tínhamos grande maioria dos pacientes com bom controle imunológico e virológico. A carga viral para o HIV estava indetectável no baseline para 90%. Metade dos pacientes, então quase 50%, tinham antecedente de já ter tido alguma doença definidora de AIDS. Em relação ao uso concomitante de outras medicações, 59% dos nossos pacientes usavam alguma outra medicação, além dos antirretrovirais e dos DAAs, e desses 6 pacientes estavam em uso de anticonvulsivantes, que são medicações que interagem de forma grave com os antivirais, diminuindo a concentração sérica dos mesmos. Acho que parou.
Isso. Dos 520 pacientes, 486 alcançaram resposta virológica na semana 12, pós-tratamento. Nós tivemos 11 falhas virológicas e para 23 pacientes nós não tivemos dado de RVS. 11 porque interromperam o tratamento de forma precoce e 12 por perda de segmento. Então, numa análise semelhante à intenção de tratamento, nós consideramos esses 23 pacientes sem o dado de RVS como não respondedores e nós tivemos, então, uma taxa de RVS de 93%. Na análise para investigar as possíveis associações entre variáveis e RVS, nós encontramos na análise multivariada por regressão logística que sexo masculino e uso prévio de tratamento com interferon foram associados de forma significativa a RVS, enquanto que o único fator associado à falência terapêutica foi o uso de medicações com interação com os novos antivirais. Nossas conclusões, então, essa coorte de vida real mostrou uma alta taxa de RVS em pacientes co-infectados, então quase 94%. De forma geral, os antivirais foram bem tolerados, nós tivemos cerca de 1,5% de interrupção por evento adverso. Os fatores relacionados à imunossupressão do HIV, CD4, carga viral, classificação clínica do CDC, não afetaram a RVS nessa coorte. E o único fator preditor de falha terapêutica foi o uso de anticonvulsivantes. E aqui, então, nós chamamos a atenção para o impacto das interações medicamentosas no tratamento da hepatite C. E aqui só, então, agradecendo a todos os autores e todos os centros que incluíram pacientes nesse projeto.